Palavra em Tiago 3. Tiago capítulo 3, o domínio da língua. O domínio da língua, nós precisamos ter domínio da língua. E o domínio da língua não vai ser teu marido que vai dominar a tua língua, não vai ser teus filhos, não vai ser teu pai, tua mãe, vai ser você. Eu que tenho que dominar minha língua, é você que tem que dominar a tua língua, é você que tem que dominar as tuas palavras, saber o que fala. Você já conversou com pessoas que dizem assim, falei sem pensar? Você já conversou com algumas pessoas que elas dizem assim, eu falei sem pensar, não era para me ter falado. Pois é, isso aí é não ter domínio da língua. Que a tua palavra venha falar conosco, que a tua palavra venha nos ensinar, nos libertar, nos transformar, Senhor. Precisamos, Senhor, ser convertidos, precisamos, Senhor, ser transformados, limpos pela tua palavra. Precisamos ter entendimento da tua vontade, que é boa, é perfeita, é de paz para nós. Vamos para a palavra? O domínio da língua. Então, vamos aprender a ter domínio na nossa língua. Interessante, né? Então, você tem que dominar a tua língua, não é a tua língua que tem que te dominar. Olha aí que tremendo, né, gente? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, entendeu? Sabendo que receberemos mais duro juízo. Olha aí, os mestres, eles vão receber um duro juízo. O que é isso? Uma cobrança daquilo que ensinam, daquilo que falam, né? É uma responsabilidade muito grande. Os mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por isso que eu sou aluna, não sou mestre, não. E nem quero ser mestre, eu quero ser aluna. Por quê? Porque o aluno sempre está aprendendo algo novo, não é verdade? O mestre, ele acha que já sabe tudo. Não é verdade, gente? Os mestres, eles se consideram assim, que eles sempre estão ensinando. Eu prefiro me considerar como aluna, que sempre estou aprendendo. E é verdade, todos os dias eu aprendo algo novo na palavra de Deus. Mestre é Jesus na minha vida, não é verdade? Mestre é Jesus na nossa vida. Então, a palavra de Deus, todos os dias tem um ensinamento. Gente, eu já estudei a palavra várias vezes, né? Vai fazer 17 anos com Cristo. E todos os anos eu li a palavra, pedindo para aprender a palavra. E todos os anos eu digo, meu Deus, eu não sabia disso. Meu Deus, eu não sabia disso. Sempre tem algo novo. Agora não, tá com uns 2 anos que eu não leio a Bíblia do início ao final. Eu gosto de ler do início ao final. Né? Eu não é de livro por livro, é do início ao final. Só que tá com uns 2 anos que eu não faço isso, que eu tô sem tempo de ler do início ao final. Tenho mais lido agora por livros, né? Mas todos os dias eu estou na leitura da Bíblia. E todos os dias o Senhor está me ensinando. Então tem pessoas que se acham mestre, né? Que não estudam mais a palavra, porque eles já se acham mestre, né? Que o que eles já aprenderam, eles acham que já é o bastante. E não é, gente, não é. Tanto é que o médico vive estudando, não é verdade? As pessoas vivem se aperfeiçoando no seu trabalho, aprendendo coisas novas, né? Assim é com a palavra. A palavra todos os dias tem algo novo a ser revelado de Deus para nós. Entendemos? Aí ele já vai começando falando com os mestres. Porque todos, quando ele diz aqui todos, ele já começou falando com os mestres também. Não é porque é mestre, preste atenção, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Eu falo isso para Deus todo dia. Meu Deus, eu ainda erro. Meu Deus, eu ainda errei. Meu Deus, eu ainda não soube como falar. Gente, tem gente que às vezes eu falo alguma coisa, as pessoas entendem mal. As pessoas ouvem mal, eu não entendo, né? Eu ouve mal, não sei o que é, mas faz entender como se eu estivesse falando mal das pessoas, ou julgando, ou condenando. Então, eu fico analisando a minha vida e fico orando a Deus sobre isso, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso.
Eu tropeço ainda muito na palavra, gente, para também refrear todo o corpo. Ontem eu estava falando isso para Deus, orando, chorando. Ai, Deus, eu preciso ainda preciso, Senhor, que o Senhor me aperfeiçoe e faz a obra na minha vida. Ainda falta, Senhor, isso na minha vida. Deus vai e mostra, né, gente? Deus mostra o que falta em nós. E eu sempre estou orando, pedindo para Deus a ajuda dele. Por quê? Porque a gente está procurando a nossa melhora, não é verdade? Então, ele está dizendo aqui que esse que não tropeça nas palavras é considerado perfeito. Perfeito, olha aí. Porque todos, mas ele diz primeiro que todos tropeçamos, né, em muitas coisas. Então, gente, quando ele disse todos, é porque ele sabe, ele nos conhece, que não tem nenhum perfeito. Se você estudar a Bíblia, o único perfeito foi Jesus, gente. O único perfeito foi Jesus. Se você estudar a Bíblia, Abraão tropeçou na palavra, Moisés, Sansão, Davi, né? Se você estudar as Escrituras Sagradas, você vai ver. Eram servos, servas, adoradores de Deus, mas teve os seus tropeços. E Jesus não teve tropeço, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele era perfeito e poderoso. E refreou todo o corpo dele, né? Por quê? Porque o corpo dele não caiu em tentação. Então, quando a gente refreia o nosso corpo, a gente para o nosso corpo para que ele não pratique a tentação, para que ele não pratique o pecado. Entendemos? Estamos aprendendo? Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Interessante isso, né, gente? Que aqueles que cuidam do cavalo, eles colocam os freios. O cavalo ele é dirigido, né, por aquele freio que ele usa na boca. Não é isso? Eu não entendo muito disso não, gente, mas eu não sou cega. Então, quem entende de cavalo sabe disso. Que a direção, o cavalo, o corpo do cavalo é dirigido por aquilo que está na sua boca. Olha aí, gente. Quando nós conseguimos refrear o que falamos, o nosso corpo tem direção. Por isso que, né, e a gente só tem uma boca, hein? Só tem uma língua. Imagine se tivesse mais. Uma língua já estraga muita coisa. O teu relacionamento, você que chega aqui pedindo oração por vida sentimental, problema no casamento, começou por onde? Por onde que começou? Não foi pela língua, não foi pelas palavras que teu marido falou? Chegou alguém aqui dizendo que estava machucado, né? Machucada. Machucada por quê? Pelas palavras. Tem mulheres que são agredidas, né? Fisicamente. Mas tem palavras que agride muito mais, vamos dizer que causa a mesma dor do que fosse fisicamente, uma agressão física, né? Então, tem palavras que te machucam, gente. Além delas te machucarem, elas podem te matar na fé. Relacionamento aí, que você está pedindo oração pela vida dele, o problema que está acontecendo é por quê? Por causa das palavras que o teu marido está falando para você ou que você está falando para o teu marido. Olha como é tão importante, né, o que falamos. Ou você vai matar o amor, esfriar o amor do teu marido, ou o teu marido vai esfriar o teu amor através das palavras, né? É claro que as ações também, não é verdade? Às vezes o marido não fala nada, mas ele age com frieza com a mulher, ou o homem ou a mulher com frieza com o homem, né? Tem gente que faz isso, tem essas práticas. Você é frio com ele, a mulher ficou com raiva do marido e fica fria com ele. O que vai ajudar a tua frieza? Vou dizer uma coisa para você. A tua frieza com teu marido só vai estragar teu relacionamento. Só vai fazer ele ficar frio com você, entendeu?
E aí, depois você está pedindo oração, depois você está pedindo ajuda, depois você está reclamando porque o teu marido está frio, porque você viu que ele estava frio. Aí o que que aconteceu? Você ficou fria com ele. Não, gente, se ele está frio, esquenta ele. Tá entendendo? Porque se você estudar a palavra de Deus, gente, a própria Bíblia ensina, né? Que a gente não tem que estar perto de pessoas frias, porque a frieza delas vão te esfriar. Às vezes, você está estragando o teu relacionamento por aquilo que tu fala. Outras vezes, tu está estragando o teu relacionamento por causa das tuas ações, do que tu tá passando para a pessoa, né? Então, você pede oração, oração pela tua vida sentimental. Mas se você não cuidar da pessoa que tá, sinto muito. Como é que vai ter uma transformação no teu casamento? Como é que vai ter uma restauração? Teu casamento está lá com problemas, você vai ter que conquistar esse homem de novo. Ou conquistar essa mulher de novo, se você ama, claro. Se você não quer que acabe a tua família. Se você não quer que acabe esse relacionamento. Porque se você quer, se você tá frio, né? Porque aquela pessoa tá frio, a tendência é um divórcio, gente. A tendência é acabar. Por isso que o Senhor uma vez me disse para mim, não deixa a frieza dos outros te esfriar. O teu marido tá frio, né? Então não deixa a frieza dele te esfriar. Assim, né, que no caso da igreja, da oração, eu vendo as pessoas sem orar, sem entender que a casa de Deus é casa de oração, não é casa de bate-papo, é casa de aconselhamento. Isso sim, é diferente. Há aconselhamento do que tu tá falando as coisas rotineiras da tua vida. A oração, gente, ela é a coluna da igreja. Uma igreja que não tem oração, gente, ela tá sem coluna. Então, por isso que pastores oram, por isso que as irmãs têm que ter trabalho de oração. Jesus vivia na oração, gente. Ele ia orar, buscava poder e descia para fazer a obra. Ele ia para o monte, por isso que vigília para mim tem que ser de oração, né? Eu trabalhei muito com vigília, mas as pessoas às vezes querem fazer vigília como se fosse um culto. Querem pregar, oram um pouco, querem pregar e querem muitas revelações, né? Cada qual quer uma oportunidade para passar revelação, passar profecias, aquela coisa toda. E é um pouco perigoso isso, mas se a gente olhar para a Bíblia, qual era a vigília que Jesus fazia, gente? Era a oração. Ele ia para um canto e ia orar. Moisés foi para um canto orar. Então, se você prestar atenção nas orações, sempre as pessoas estão sozinhas ali orando, né? É claro que teve um momento que as pessoas estavam reunidas em algum lugar em oração. Interessante que agora o Espírito Santo de Deus me lembrou. Quando o Espírito Santo de Deus tomou no dia de Pentecoste, a igreja estava em 10 dias de oração. 10 dias. Não que elas disseram que iam orar 10 dias. Eles oraram, né? E eles iam orar até que viesse o renovo de Deus. No 10º dia veio o Pentecoste. Você já estudou sobre isso? Pois é, a igreja estava continuamente em oração. Então, se você quer poder na igreja, você quer renovo, você quer avivamento, tem que ter essa oração contínua. Então, gente, ela é a base de tudo na nossa vida. Se quer poder, ore. Você quer cura, ore. Você quer intimidade com Deus, ore. Você quer libertação, ore, né? Vai chegar o momento, o tempo que a tua oração vai ter resposta. Ela vai ter frutos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, em vez de tu usar a tua língua para destruir com palavras teu casamento, para matar a fé de alguém, usa a tua língua para orar. É isso que nós temos que fazer. Usarmos a nossa língua para edificar vidas,
Claro que ninguém vai estar aqui dizendo que todo mundo é o certinho. Não, não é isso que Deus está nos ensinando. Nós estamos aqui para ensinar a verdade, né? E a verdade começa para mim e para você. Mas a nossa língua tem que sair palavras que vai levantar alguém que está caído, gente. A nossa língua tem que vir palavras que vai dizer, olha, você errou, mas Jesus te perdoa, não é verdade? Jesus te perdoa, basta você se arrepender. Então, a nossa língua ainda tem que ser usada como a boca de Deus na terra, né? Nós estamos no plano de salvação. Jesus está nos salvando, né? Então, tem pessoas que estão matando os outros na fé. Por que tem gente que não vai mais para a igreja? Porque alguém matou essa pessoa na fé. Alguém lançou uma palavra que tirou aquela pessoa de dentro da igreja. Você sabe que existe isso. Assim como, mas aqueles que saíram. Tem gente que diz assim, né? Pregadores. Os que saíram da igreja nunca entrou por Jesus. Gente, se a tua fé é grande, mas tem pessoas que a fé não é grande. Se teu entendimento é de que tu foi buscar Jesus, tem pessoas que entraram na igreja sem esse entendimento, mas dentro da igreja eles vão ter entendimento. Que eles estão lá, não é por mim, não é por você, não é pelos pastores, mas por Cristo. E por isso que Paulo disse, né, que tem os fracos na fé. Os meninos na fé. O que é uma criança na fé, gente? Ela vai ser ensinada, né? Se tem criança, você prestar atenção, nós estamos no tempo que as crianças estão com um amadurecimento, um amadurecimento de entendimento, de sabedoria, que a gente se espanta. Mas por quê? Porque é os últimos tempos, né? Então o Senhor, ele sabe que não pode perder tempo. Então ele está usando crianças pregando. Eu vejo crianças pregando. Que coisa linda, gente. Crianças de 7 anos, o Espírito Santo de Deus usando essas crianças. Agora vai falar que elas são erradas, que você vai estar se levantando contra Deus. Pregam, meu Deus, eu fico maravilhada. Entendeu? Numa simplicidade, na pureza que a criança tem, na santificação que a criança tem. Eu estou vendo um vídeo de um garotinho que ele é. Eu acho que ele é do campo, que é do interior, né? Uma humildade, né? A gente sabe que é de uma família humilde, que não sabe nem falar, que nem eu, não sabe nem falar com nem eu, né? Mas está lá pregando, meu Deus, eu fico maravilhada com Deus, maravilhada do que Deus está fazendo, né? A obra para salvar vidas, para levar o evangelho, usando crianças, usando jovens, usando adultos, usando quem ele pode, né? Só falta usar a jumenta agora, né? Só falta usar as jumentas, os animais, na verdade. Usar os animais, né? Porque o sentido da jumenta, as pessoas acham que é uma pessoa, mas não é. O sentido da jumenta é que Deus usou um animal. Foi um animal mesmo, né? Mas as pessoas dizem, Deus ele pode usar aquele porque é uma jumenta. Gente, a jumenta não tem pecado. Tem? O animal tem pecado? Não tem. O animal não tem pecado, né? Deus está usando a natureza. A natureza está gemendo e chorando. A natureza está dando sinais do final do tempo. Na verdade, a natureza está pregando junto conosco. Você está vendo aí que a natureza está pregando. Louvados. Os animais estão pregando. Um dia desse eu vi um vídeo de um animal, de um cavalo, como se estivesse em posição de joelho, né? Como se ele estivesse vendo um anjo. Ali eu podia dizer que era a jumenta pregando. Era a jumenta que está. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entendendo? E vamos continuar aqui. Ora, nós pomos freio nas bocas do cavalo para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus. Agora ele fala do navio, né? Que sendo tão grandes, é verdade, né? E levados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. O que dirige o navio é bem pequeno o leme, gente, né? E o cavalo é dirigido por aquele, eu não sei como dá o nome daquilo.
Não sei, mas vocês sabem, né? Claro. O cavalo é dirigido por aquilo que está lá no na sua boca. Então, olha só, se nós observarmos, o que que Deus está dizendo? Se nós conseguirmos dirigir, o cabresto, se nós conseguirmos dirigir a nossa língua, o nosso corpo vai ter direção, né? Direção com Deus. Você vai conseguir dominar o teu corpo para que ele não peque. É maravilhoso isso, né, gente? Então a língua, ou ela amaldiçoa, ou ela abençoa. Tem mães que amaldiçoam seus filhos, gente. Tem pais que amaldiçoam seus filhos. Eu tive problema com os meus filhos. Todos nós temos problema com filhos, né? São, o entendimento deles não é o entendimento dos pais. E aí, gente, eu sempre digo para eles, eu oro para que Deus não cobre de vocês o que vocês fazem, às vezes, da sua desobediência comigo. Eu oro a Deus. Deus não cobra deles o que eles estão fazendo, o que eles faziam, na verdade, né? Aí, entendeu? Eu não vou dizer assim. A minha mãe, ela abria a boca e dizia assim: olha, vai vir teus filhos para fazer isso com você. Gente, como é que pode? Eu já escutei muito isso, de os filhos dizer assim para mim: eu queria que você fosse minha mãe. Olha só, eu já escutei muitos filhos, filhas, tanto homens como mulheres, jovens, né? Dizer: eu queria que você fosse, que a minha mãe fosse que nem você, que soubesse me aconselhar, que soubesse conversar comigo. Por isso que diz que profeta não tem honra na sua casa, né? Os nossos filhos não querem ser aconselhados por nós. Feliz o filho que recebe os conselhos dos seus pais, que é o filho obediente, né? Mas tem filhos que não recebem o conselho dos seus pais, mas recebem o conselho dos outros. Às vezes tem mães e pais que dizem assim: minha filha é boazinha para aquela mulher lá, para aquela vizinha, para aquela mãe lá. Minha filha lá é um amor com aquelas pessoas, mas dentro de casa é outra pessoa. E é assim mesmo, gente. Porque muitas das vezes o profeta não tem honra na sua casa. Mas aí vem um fora de casa, eles recebem o que era para eles receberem dentro de casa. A gente vê, né, que a dificuldade dos pais com seus filhos. E muitas das vezes é por causa do que fala. Por causa do que falamos, né? E por isso que o Senhor veio alertar sobre o domínio da língua. Então, nós temos que ter domínio da nossa língua. A tua língua pode amaldiçoar a tua família ou pode abençoar a tua família. Nunca abra a boca para dizer: tu vai pagar pelo que tu fez comigo. Nunca abra a boca, gente. Você está lançando uma palavra, entendeu? Aí depois tu vai ver teu filho sofrendo. Por quê? Por causa da palavra que você lançou para o teu filho. E eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu falo para os meus filhos. Por quê? Porque antes de Jesus me resgatar, gente, eu já tinha muito cuidado com isso, porque eu via o exemplo da minha mãe. A minha mãe, por não ter conhecimento da palavra de Deus, a minha mãe foi uma mulher que não teve estudo, o povo antigo que não estudava, só trabalhava, que criava os filhos da mãe, né? A mais velha cuidava dos filhos menores para a mãe trabalhar. Minha mãe sofreu demais, gente. Minha mãe não recebeu o amor. A minha mãe era uma pessoa dura, fria. Tá aí a minha irmã, meu pai, pelo amor de Deus, meu pai era manso. Meu pai era mais doce com a gente, meu pai era mais flexível, sabe, né? Mas a minha mãe, pelo amor de Deus, ela brigava com tudo, fazia guerra com tudo, chamava palavrão, gente. O papai ensinava a gente para não chamar palavrão. A mamãe, pelo amor de Deus, a boca dela só era palavras tópicas, mas ela não tinha entendimento da Bíblia, não tinha, porque ela foi educada, foi ensinada daquele jeito. Aí a mãe dele morreu na hora do parto. O meu pai não foi criado com mãe, meu pai também, e meus pais de criação, né, gente? Ele sofreu muito, mas meu pai, tudo que ele sofreu, a minha mãe também que sofreu, ela não queria que a gente sofresse. Ela não queria. Mas a minha mãe era um pouco fria. Até ela era tão fria, gente, que quando meu pai morreu, ela não chorou. E ela mesmo dizia que ela não conseguia chorar.
Ela dizia, a minha mãe, eu dizia para ela que ela era forte, que ela era forte, porque eu sou chorona, tudo eu choro, sempre eu chorei. Eu escolhi o meu pai, ela, meu Deus, para ela chorar demorou, entendeu? Mas quando Deus escolheu meu pai, aí a minha mãe foi aquebrantada. A minha mãe foi sentir falta do meu pai, a minha mãe foi dizer, meu Deus, eu devia ter feito mais isso por ele. Foi nesse momento, quando a minha mãe ficou viúva, que ela foi quebrantada por Deus, que ela mudou conosco, que ela se rendeu, que ela ficou mais flexível, ficou mais precisando, né, dos filhos, porque antes ela tinha mais o meu pai que fazia tudo por ela. E Deus vai fazendo a obra nas nossas vidas. Também é um fogo. Presta atenção. A língua é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Olha o que a língua faz. Porque a minha mãe sofreu, gente, quando criança, mas Deus mudou a história da minha mãe. Ela era uma boa filha e ela foi uma boa mãe. Só que ela era um pouco fria, né? Mas ela era uma boa mãe. Então, preste atenção. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha o perigo, gente. O perigo da nossa língua é a língua inflama todo o corpo, adoece o corpo, prejudica o corpo e ela é inflamada pelo inferno. O que é inflamada? Significa que o inferno pode usar a nossa língua. Entendemos? Lembra lá quando o inferno usou a língua de Pedro para Jesus? O que foi que Jesus falou? Né? Para trás de mim, Satanás. Ele não estava falando para Pedro, ele estava falando para Satanás, que estava usando a língua de Pedro. Estamos entendendo? A boca fala o que vem do coração. Por isso que nós temos que ter, que o nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus, né? O nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus, gente, porque senão vai sair palavra do inferno. É isso aqui que ele está dizendo. O inferno vai querer usar a nossa boca, gente. É muito sério isso. É muito sério. Então, estudar a palavra, guardar ela no nosso coração. Para o que foi que o salmista disse? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a gente tem que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração para não pecar, para não cair em tentação, para não amaldiçoar os outros, para não estragar a vida dos outros, né? Então, a nossa língua pode ser usada por Deus ou pelo inferno, pelos demônios, pelo, pela obra das trevas, né? Pelo reino das trevas, mas que a nossa língua seja usada pelo Espírito Santo, de Deus, que você seja boca de Deus para o teu filho, boca de Deus para os teus amigos, boca de Deus para a tua família, para o teu esposo, para a tua esposa. É isso que o Senhor está nos ensinando. Não temos que deixar a nossa língua ser usada pelo inferno, mas sim por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Aprendemos isso, estamos aprendendo por que nós temos que ter cuidado tanto com o que falamos, porque muitas das vezes podemos falar, a nossa língua pode ser o inferno que está usando para bater alguém, para matar alguém na fé, para ferir alguém, para tirar alguém da igreja. Ai, meu Deus do céu, gente, é muito sério, né? É muito sério a gente vigiar no que falamos. É muito sério, porque tem dois sentidos, né? Tem o sentido do que falamos e tem o sentido daqueles que nos ouvem, né? Daqueles que nos ouvem, porque às vezes, se a gente não souber falar, as pessoas ouvem, interpretam do seu jeito, né? Interpretam da sua maneira e não interpretam do sentido que você está falando.
É uma batalha muito grande que vivemos, né? Tanto por aquele que fala, como tanto por aquele que ouve. Às vezes você fala as coisas, as pessoas não dão ouvido, né? Não dão ouvido. Às vezes você está conversando com as pessoas e depois ela diz, vem com uma pergunta que você já falou para ela. Aí você presta atenção, poxa, eu já falei isso com a pessoa e a pessoa não deu ouvido, né? Não aconteceu da gente conversar ou alguém conversar comigo e de repente eu não dar ouvido, não escutar o que a pessoa está falando, meu Deus, o que foi que falou mesmo? Eu não prestei atenção, de repente parece que o nosso pensamento viaja e os ouvidos saem daquela conversa. Você já ficou assim, que já está conversando com pessoas? Às vezes você está conversando com uma pessoa que o assunto não te interessa, que o assunto não é agradável, aí você não dá ouvido, está lá, né? Querendo que a conversa termine, está lá querendo que a conversa acabe, porque você não está dando ouvido, você não está gostando da conversa. É muito sério, né, gente? Então, a língua, ela pode destruir um casamento, ela pode destruir um ministério, ela pode destruir uma amizade. Presta atenção aí que o que você está vivendo, se não foi por causa de palavras, se não foi por... Às vezes você está com raiva do teu marido porque alguém veio falar mal do teu marido. Alguém emprestou a língua para o inferno para começar a falar mal do teu marido, né? Porque se alguém sabe o erro do teu marido, o que que ela vai fazer? Ela vai orar, ela vai até às vezes conversa com o marido da mulher. Olha, você está errado e tudo. Ela vai acabar descobrindo. Aí tem pessoas que não, que vai lá e faz o inferno. Conta, teu marido está te traindo, teu marido está não sei o quê, teu marido é isso, ou a tua esposa está te traindo, ou a tua esposa é isso, a tua esposa é aquilo. Faz o inferno para acabar com aquele casamento. Existem pessoas que nos induzem a falar o que não devemos. Por isso temos mesmo que vigiar. Verdade. Então, aprendemos que a língua pode ser inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa. Os animais todos, eles podem ficar mansos. E foi domada pela natureza humana. Quer dizer que nós conseguimos domar os animais, mas não conseguimos domar a nossa língua? Como é que pode? Os animais... Ele fala aqui, né? Não tem domadores de leão? Tem domadores de leão, de elefante, não tem? Domadores de urso. Tem domadores até de jacaré, de crocodilo. Não tem esses domadores? Tem. Eles conseguem domar esses animais, mas muitas das vezes não conseguem domar a sua língua. Entendeu, gente? O que Deus está falando aqui? Como é que nós somos? Às vezes você consegue domar lá o teu animal, mas não consegue domar a tua língua, a nossa língua. Ou coisa perigosa, né? Mas nenhum homem pode domar a língua. Nenhum homem pode domar a língua. Preste atenção. Tá vendo? Lembra lá do início? O início da mensagem. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Ele nos aconselha para não ser mestres. Por quê? Sabendo que receberemos mais duro juízo. Eu sei da responsabilidade que eu terei perante a Deus daquilo que eu ensino, daquilo que eu falo. Eu sei dessa responsabilidade. E aqui ele fala o quê? Mas nenhum homem ou nenhuma mulher, né, pode domar a língua. Olha o perigo, gente. Oramos para não cair em tentação. Mas nenhum homem pode domar a língua. Então significa que vai sair alguma palavra que depois a gente vai se arrepender. Porque ele disse que aquele que consegue dominar a sua língua, consegue dominar o seu corpo, né? É se achado perfeito. Perfeito, não é isso que ele ensina aqui? E como a gente sabe que não tem ninguém perfeito, que sempre nós falhamos,
Meu Deus, não era isso para falar. Meu Deus, me ensina a falar. Meu Deus, me ensina a conversar com a minha esposa. Você que tem esposa, me ensina a conversar com meu esposo. Me ensina a conversar com meus filhos. Me ensina, me dá palavras. Tem pessoas que chegam comigo e dizem assim, irmã, eu quero conversar com meu marido, mas ele não ouve, não sei o quê. Aí eu digo para elas, peça para Deus te ensinar, colocar palavras na tua boca, né? Quando a gente vai ter conversas importantes, gente, a gente precisa pedir para Deus colocar palavras na nossa boca. Aí, eu sempre escuto alguém, graças a Deus a conversa foi boa, graças a Deus deu certo. Entendemos? Por isso que não queremos ser mestre. E é verdade. Mas quando Deus nos escolhe, precisamos atender o chamado. Deus nos escolhe para mestre. Deus escolheu uns para mestre. Mas na velha aliança, né? Na nova aliança, o que foi que Jesus disse? Mestre, né? Por que me chama de mestre na nova aliança? Mestre, só meu Pai. Não foi isso que ele disse? Então, às vezes, as pessoas querem viver na velha aliança e não querem viver a nova aliança. E também é como aquele povo que vive do passado, mas não quer viver o presente. Não quer viver a Cristo, não quer viver a nova aliança. É aquele povo que quer viver como Adão, mas não quer viver como Cristo, né? Não quer viver como novas criaturas. Jesus, ele veio, né? Ele veio para nos libertar do pecado. Ele veio aqui dizendo, não tem ninguém perfeito, e aquele que for mestre vai ser cobrado, vai ser duro o juízo de ser mestre. Ele dá um conselho aqui, ó. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, porque aquele que se considera que sabe de tudo, já está errando. É isso que ele está dizendo. Que nós temos sempre que estar nas condições de discípulos. Qual é o discípulo? O discípulo é aquele que aprende, né? Com o mestre. Quem é o mestre? Jesus, gente. O teu pastor pode falhar com você. O teu líder pode falhar com você. Tá entendendo? Mas Jesus, esse não falha com você. Esse não falha comigo. É isso que nós estamos entendendo, que ter entendendo. Às vezes você cobra uma perfeição do teu pastor. E o que ele está dizendo aqui, que não tem ninguém perfeito. Que não tem ninguém perfeito. Então, nós temos que colocar em condições sempre de alunos, não de mestres, né? É um perigo, gente. Porque o que foi que Jesus disse? Que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Então, qual é o mestre? É um cargo muito grande, gente. É um cargo muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Tem que ser perfeito naquilo que ensina, né? Tem que ser perfeito. Então, como nós sabemos que não somos perfeitos, a gente não pode se intitular mestre. Mestre é meu pai, como Jesus disse. Né? Por que me chama de mestre? Mestre é meu pai. Olha que maravilha. A nova aliança. Muitos erraram querendo ser mestre, gente. Quem foi que levou Jesus para a crucificação? Foi os mestres, gente. Os doutores da lei. Quem é que está contra a igreja? Os doutores da lei. Entendemos e aprendemos. Oh, meu Pai, me ajuda a frear minha língua. Mas nenhum homem pode domar a língua. Não podemos domar, mas podemos frear, né? É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Ah, meu Jesus amado. Só mesmo quando nós formos para o céu, gente, que a gente vai estar livre desse corpo, né? Que aí sim nós seremos perfeitos, porque no céu não entrará imperfeitos, né? Não seremos mais tentados. No céu você não vai ser mais tentado. Aqui na terra eu sou tentada, você é tentado, né? Mas no céu nós não seremos. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha aí,
Lembra lá que eu disse que não amaldiçoe teu filho, não amaldiçoe teus netos? Gente, quando você diz, os teus filhos vai pagar pelo que tu tá fazendo comigo, tu tá amaldiçoando os teus netos. Aí depois tu tá adorando a Deus. Como é que pode eu adorar a Deus e depois eu amaldiçoar a minha família? É isso aqui que ele está dizendo. A gente não pode. A gente já sabe que há uma colheita, então eu não preciso abrir minha boca e dizer que meu filho vai pagar por isso, que minha filha vai pagar por isso. Eu tenho o maior cuidado de não falar isso. Porque eu não quero meus netos sendo maus filhos para os meus filhos, não quero isso. Entendemos, gente? Mas tem mãe, tem pai que abre a boca e diz: teus filhos vai fazer contigo. Tu tá amaldiçoando uma geração, tu tá amaldiçoando teus próprios netos, gente. Se os teus filhos não foi bom para você, você não tem que abrir a boca para dizer que os filhos dele vão ser as mesmas pessoas que nem eles. Entendeu? Depois você tá lá orando, pedindo libertação dos teus filhos, mas depois tu tá amaldiçoando teus filhos. É isso aqui que ele está dizendo. Com ela bendizemos, com elas oramos a Deus, louvamos a Deus, adoramos a Deus, mas depois estamos amaldiçoando. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Não podemos fazer isso. De uma mesma boca procede bênção e maldição, né? Principalmente quando a gente não tem Cristo na nossa vida. Quando não temos o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos temor. Nós não temos temor, falamos coisas sem entender, sem pensar, na nossa ignorância. Mas hoje nós estamos sendo ensinados para não sermos mais ignorantes, para termos cuidado com o que falamos, né? Com o que praticamos, com o que ouvimos, aonde nós andamos, com quem nos acompanhamos, com quem nos aprendemos. Você tem que ter um cuidado com as pessoas que estão te ensinando. O que elas estão te ensinando? Estão te ensinando coisas de Deus, que está dentro da palavra? Ou elas estão te ensinando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Ensinamento de homens, ensinamento de demônios. Qual é os ensinamentos que você está aprendendo? É os ensinamentos de Deus, da palavra de Deus, revelação do Espírito Santo de Deus? Ou você está aprendendo ensinamento de demônios ou ensinamento de homens e mulheres? Entendemos? Estamos entendendo? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim, ele está dizendo para nós. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não. Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Então, o que ele está dizendo aqui? Dentro do nosso coração não pode jorrar ter duas palavras. Só temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Se eu colocar outro ensinamento no meu coração, vai sair o que da minha boca? Vai sair a palavra e vai sair os outros ensinamentos. Estamos entendendo, gente? É isso que ele está dizendo, não pode sair de uma boca duas águas, dois ensinamentos. Imagina que eu chego aqui, todo dia eu procuro ensinar, aprender com vocês a palavra de Deus. Aí eu pego, no outro dia eu já vou dando os ensinamentos que não é da palavra de Deus. Tá saindo duas águas, entendeu? Então não pode. Tem que ser só uma água jorrada, gente. E essa água é a palavra da vida. É a palavra de Deus. Amém? Então, busque água viva para você. Busque guardar a palavra de Deus e transborde. Deixa ela transbordar na tua vida, na tua língua, né? Porque precisamos dela, porque ele já disse que a gente não consegue domar a nossa língua, mas a palavra de Deus na nossa vida consegue. Estudarmos a palavra, a gente vê como é difícil a gente dominar a nossa língua, a gente ter testemunho de vida para alguém. Falar, né? Falar de Deus é muito fácil, mas ter prática da palavra, ter testemunho, ser carta do Espírito Santo. Como eu disse, alguém está te lendo, gente. Tem pessoas que te vê louvando lá na igreja e dentro de casa vê você chamando palavrão, saindo duas águas da tua boca, né?
Lá dentro do templo, tu ora e tu louva. Dentro de casa, tu chama palavrão, tu amaldiçoa teus filhos, grita com teus filhos. As pessoas acham que gritar com seus filhos é autoridade, e não é, gente. Não é porque o teu filho não vai te respeitar porque você gritou com ele, não. Ele vai até te obedecer com raiva. Mas se você chegar com ele e falar, faça isso, né? Às vezes a vizinhança nem quer saber da tua vida, mas tu tá dando. A vizinhança está sabendo da tua vida porque tu grita com teu marido, grita com teus filhos e os teus vizinhos ouvem. Os vizinhos escutam o que você está falando, né? Então, é por isso que eu digo, a gente tem que cuidar da nossa vida. As pessoas cuidam mais da vida dos outros, do testemunho dos outros. Eu procuro cuidar da minha vida. Eu já erro que só. Imagine se eu não cuidasse da minha vida. Entendeu? Eu sei os meus erros, as minhas falhas. Ontem eu estava chorando de Deus. Deus, pelo amor de Deus, me converte, me liberta. Jesus, me ajuda, Jesus. Eu quero ser nova criatura. Tudo que eu prego aqui, gente, eu vou orar e vou pedir de Deus para minha vida. Entendeu? Eu sei o que está sendo ministrado aqui. Deus está ensinando a mim e você. Eu não sou mestre nem sou perfeita. Sou falha, sou falha e, e procuro, né, cada dia ser melhor. Mas perfeita eu sei que eu não sou. Mestre, eu nunca quero ser mestre. Eu prefiro ser aluna. Aluna, porque o aluno todo dia está aprendendo. O mestre se acha que já sabe tudo, que ninguém tem algo para ensinar. Gente, a gente sempre tem alguém que te ensina, tem alguém para nos ensinar. Até os filhos ensinam seus pais, gente. Até os filhos. Tem uma filha que eu converso muito com ela. De vez em quando ela me ensina, eu fico só ouvindo calada, né? Eu digo, sim, eu tô aprendendo. E assim é, gente, porque às vezes os pais se acham que não vão aprender com os filhos. Assim como tem filhos que acham que não aprendem com o pai, também tem pais, tem filhos que se entregam para Jesus, tem filhos que se entregam para Jesus e que ganham seus pais para Jesus, né? Então eles aprendem com os pais. Porque se você tiver um entendimento o quê? Que você é o certo e teu filho é todo o tempo errado, você está colocando numa condição de perfeito e de mestre. O teu filho, muitas das vezes, tem uma visão que você não tem um entendimento que você não tem. E o que ele vai? Ele vai te ajudar. Ela vai te ajudar. Entendeu? A gente tem que ter essa condição de entender quando erramos, mesmo que sejamos pais. Quando você erra com a tua esposa, mesmo quando você erra com a tua mulher, ou quando nós erramos com nossos próprios filhos, né? Com os nossos próprios filhos, aí a gente tem que se arrepender e consertar. Por quê? Porque tem alguém olhando a nossa vida, mas não é alguém, mas não é ela que ora, não é ela que prega, mas não é ela que fala de Deus, mas não é ela que fala da palavra, mas aí as pessoas te veem e não vê a prática da palavra na tua vida. Não vê mansidão na tua vida, né? É um erro dos pais gritar com os filhos, gente. Porque hoje gera medo nos teus filhos, os teus filhos vão te obedecer por medo. Eu conheci uma criança que hoje já está adulto, que a mãe gritava tanto com esse menino, gente, tanto com esse menino, que ele cresceu com medo. E além dele crescer com medo, depois a mãe mandava ele fazer as coisas. A mãe mandava ele lavar roupa, a mãe mandava ele fazer comida. E ela não fazia, hein? Ela não fazia. Ela dizia, tu tem que aprender, tu tem que fazer. Sabe o que foi que aconteceu, gente? Hoje ele vive com outro homem. Hoje ele é homossexual. Por quê? Porque a mãe mandou ele fazer tudo aquilo que a mulher tem que fazer, né? Você ensinar o teu filho a te ajudar é uma coisa. Agora, você ensinar ele tomar conta daquela casa, ser a mulher daquela casa, né? Porque é a mulher que cuida da casa, né? É outra totalmente diferente, totalmente diferente. Você ensinar o teu filho, no dia que ele viver sozinho, ele vai saber fazer uma comida, ele vai saber lavar a roupa dele. Isso aí é uma coisa. Agora, tu querer todo o tempo mandar no teu filho para ele fazer tudo da casa, ele vai tomar um entendimento, um gosto de ser aquela mulher da casa.
E eu conheço muitos homens que hoje gostam de outros homens, né? Por causa dessa criação que teve. Deles serem criados como se fosse a mulher da casa. Ela tem que ser ensinada, né? Mas ela não tem que ser a dona da casa, não. A dona da casa é a mulher, é o pai, é a mãe, né? Você tem que colocar tarefas para os teus filhos, mas não colocar a responsabilidade da comida, da roupa, de tudo para os teus filhos, não. Não é assim, é ensinar as tarefas, ensinar, olha, se tu morar sozinho, a minha mãe dizia muito isso para nós, para meus filhos. Se tu, todos os meus filhos sabem cozinhar e sabem lavar sua roupa. O filho da minha irmã sabe cozinhar, sabe lavar a roupa dele. Entendeu? Sabe se virar sozinho. Se morarem sozinho, só vão saber fazer sua comida, se lavar sua roupa e cuidar da casa. Mas não significa que tudo era para eles fazer, não. Cada qual tinha a sua tarefa. A nossa mãe sempre deu as tarefas para nós. Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. E ela sempre, olha, aprende a cozinhar, porque um dia tu vai casar, tu vai ter que aprender a cozinhar para tua família. Então ela dizia para os nossos filhos, né? Aprende a cozinhar, porque no dia que a tua mãe não tiver, tu sabe comer. No dia que a tua mulher for embora, tu sabe fazer tua comida, tu sabe lavar tua roupa. E todos os nossos filhos sabem cozinhar e lavar a roupa. E cuidar, né? Sobreviver, na verdade. Que isso faz parte da sobrevivência. Mas tem gente que não, tem mãe. Eu conheci uma mãe que, pelo amor de Deus, gente, agora, ano passado, ela ficava na internet. Na internet. Aí os filhos iam fazer aquele macarrão instantâneo, né? Gente, um tinha 10 anos e o outro tinha 8 anos. Eles faziam café para eles tomar café. Eu disse para ela que eu ia denunciar ela para o conselho tutelar. E ela disse que ela já tinha não sei quantas denúncias. Quase ela perdia o filho dela. Mas ela nunca mudou, até não sei agora, mas ela não mudava. Ela ficava na cama, na internet, as crianças acordavam, iam fazer o café, levavam o café para ela na cama. As crianças faziam aquele início miojo, levava para ela na cama. E ela lá na internet, gente, pelo amor de Deus, eu não aguentei isso. Eu não aguentei isso. Nesse dia eu fui pra carne, gente. Nesse dia eu fui pra carne. Sabe? Eu digo, você não cuida dos seus filhos, gente. Ah, pelo amor de Deus, eu não gosto de ver isso com criança, não. E eu vou dizer uma coisa, essas crianças amavam tanto essa mãe, ama tanto essa mãe, sabe? Ama tanto essa mãe, pelo amor de Deus. E a mãe lá na internet, né? A roupa toda suja, gente, das crianças. Aquela multidão trouxa de roupa suja, porque elas não lavavam, as crianças vestiam roupa suja. A gente que evangeliza, que visita famílias, a gente vê muita coisa, gente. E principalmente agora que o amor esfriou, né? Tem muita criança por aí sofrendo, gente, muita. Não vê? Às vezes os pais mandam as crianças pedir, né? Pedir, ensina essas crianças a pedir. Vai lá, porque quem que vai negar algo para uma criança, né? Quem que vai negar? Aí aquela pessoa que tem problema de vício, que o seu pai é alcoólatra, que a sua mãe é alcoólatra, ou tem qualquer tipo de vício, aí elas ficam lá, vai lá, pede do vizinho que ele te dá. Quem que não vai negar para uma criança, né? Tem gente que nega, que diz assim, vai, manda teu pai trabalhar. Manda teu pai. Mas como é que uma criança vai mandar o teu pai? Vai mandar no pai. Se a criança disser para o pai dela, pai, vai trabalhar porque eu estou com fome, é capaz desse pai agredir essa criança. É capaz dele fazer isso, né? Que é o que mais a gente vê é pais agredindo as crianças, não é verdade? Oh, meu Deus do céu, por isso que orem pelas crianças, orem pelas crianças. Você que é responsável pelos teus filhos, não é o teus filhos que é responsável por você. Eu estou falando de crianças pequenas, né? Não estou falando dos teus filhos adultos. Os filhos adultos, quem é responsável por eles agora é eles, né? Você não tem mais responsabilidade com o teu filho de maior, não. Eles vão pagar pelo pecado deles, ninguém paga pelo pecado dos outros. Cada um paga pelo seu pecado, né? A Bíblia diz isso. Os pais não vão pagar pelo pecado dos filhos, nem os filhos pelo pecado dos pais. Mas tem gente
Tem pais que querem tratar suas crianças como se elas fossem responsáveis. Criança de 7 anos, criança de 5 anos. Tem muita criança sofrendo, gente. Tem muita criança. Eu choro muito por causa das crianças. Eu choro muito por causa das crianças, porque criança indefesa. Duas coisas que machucam muito o meu coração, que faz doer muito. Eu ver crianças sofrendo e anciões sofrendo. Filhos que maltratam seus pais, que abandonam seus pais, né? Que, que tratam seus pais como lixo, como escravos, né? Como escravos, que sugam os seus pais. Então, é uma coisa que mexe muito comigo. É criança e filhos que maltratam os pais. Isso aí mexe demais comigo. Às vezes até me tira do espírito e eu vou pra carne. Vou pra carne. Eu ia pra carne. Agora até que agora tem me controlado. Jesus tem me controlado, mas quando eu vi alguém, um filho assim, contra um pai, contra uma mãe, gente, desperta uma ira tão grande no meu coração. E eu já falhei por causa disso. Já falhei, entendeu? Mas essa foi a palavra, e que Deus nos abençoe, e que Deus possa ter nos ensinado, e que a gente saia daqui com mais cuidado do que falamos, né? Do que vamos falar.